lá, pessoal. Tudo bem, né? Estamos aí em junho, daqui a pouco já. Eu, pelo menos, terei férias, né, em julho. Não sei vocês aí, quem estuda, quem tá no ensino médio, né? Enfim, ó, quem já se formou, acho que não, né? Se estiver trabalhando, ainda vai demorar um pouquinho, né? Bom, gente, vamos lá, ó. Então hoje a gente tem aí uma aula, né, para encerrar. Vou tentar falar tudo essa aula, né? Lembra na última aula eu falei que eu vou tentar fazer um ritmo um pouco mais acelerado, né, com vocês. Então eu vou tentar falar tudo de acentuação gráfica na aula de hoje. Aí amanhã eu já deixo alguns exercícios, né, para vocês. Vou tentar disponibilizar amanhã já. Os slides da aula de hoje eu já coloquei, tá bom? Então, se alguém até quiser abrir, já tá na pasta de gramática para acompanhar, né? Para enxergar maior, enfim, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá, preparados para acentuação gráfica, gente? É um pouco chatinho, vou ser sincera com vocês, né? Acentuação gráfica eu sempre tive um pouco de birra no ensino médio, quando tinha essas regras, que eu pensava, isso é inútil, né? É só ler bastante que você descobre como que as palavras são escritas. Mas ajuda pra caramba, tá? Principalmente quem não tem muito hábito, né, de colocar acento, né? Não tem muito hábito de ler e ainda fica ali só no WhatsApp, então ajuda. E lembrando, né, que o Enem, FUVEST, né, eles tiram ponto de absolutamente todos os erros aí de acentuação, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Posso começar, pessoal? Professora, só uma Diga. dúvida. Pode falar. Você vai falar hoje nessa aula de vírgula também ou você vai deixar para uma próxima? Vou deixar para a próxima, não dá. Só regra de acentuação gráfica, um monte de coisa. Eu sei que você tá pedindo, né, de pontuação, né? Eu coloquei também no cronograma, tá bom? A gente vai falar sim. Mas hoje eu acho que uma aula não dá para falar tudo. Tudo bem, gente? Vamos lá? Vamos começar com uma pergunta. Por que que meu nome é acentuado, Eloá? Já que... Por que é acentuado? Se eu colocasse numa prova assim, ó, justifique a acentuação do nome Eloá. É a sílaba tônica? Mas toda sílaba tônica é acentuada? Então, por exemplo, se eu falar laranja, laranja tem acento no rã? Tem acento ou não tem acento? Não tem acento. Então, olha só. O acento, vou começar daí, tá? O acento, ele sempre vai ficar na sílaba tônica. Mas nem toda sílaba tônica é acentuada. Então, primeira coisa aí que vocês têm que lembrar, o acento sempre fica na sílaba tônica, na sílaba mais forte, mas nem toda sílaba tônica é acentuada, tá bom? Então, a gente vai começar daí e aí depois a gente tenta... Vou tentar dar algumas dicas, né, para ficar mais fácil para vocês gravarem as regras aí, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, gente? Estão vendo aí? Regras de acentuação gráfica. Alguém só me dá um ok pelo áudio para saber se está aparecendo? Sim. Ok. Perfeito. Então vamos lá. Então, primeira coisa aí, gente, né? Como eu acabei de falar, o acento sempre vai ficar na sílaba tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada, tá? Então a gente já vai descobrir aí por quê, quais são as regras que estão por trás, né, disso tudo, tá bom? Então vamos lá, ó. Então quando a gente fala dessas regras aí, gente, de acentuação gráfica, primeira coisa que vocês precisam saber, né, é que essas regras de acentuação gráfica, elas são válidas para dois acentos que nós temos na língua portuguesa, para o acento agudo e para o acento circunflexo, tá? Essas regras que a gente vai falar aqui. Elas valem, então, para o acento agudo e para o acento circunflexo, tá? O acento grave, na língua portuguesa, ele só é utilizado quando a gente tem a crase, tá? Então, não adianta falar de acento grave aqui, porque a gente já falou do único caso, né, na língua portuguesa, que é na crase, tá? E aí trago uma verdade para vocês, e eu aproveitei e coloquei uma piadinha infame que um aluno fez uma vez na sala de aula. O tio não é acento, tá bom?
Ah, professora, como assim o tio não é acento? A gente até pode chamar de acento, mas ele não entra aqui nas regras. Então, por exemplo, toda palavra, o acento sempre vai estar na sílaba tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada, como a gente falou, né? Se eu pensar, por exemplo, na palavra órfão, órfão, a sílaba tônica é or, então a gente tem o acento agudo, e a gente tem depois a segunda sílaba que tem o ão, né? E o tio, obviamente, mas não é a sílaba tônica, tá? Então o tio, ele tá aí só para indicar que aquele som sai pelo nariz, mas ele não indica que aquela sílaba tem força, tá bom? Então, uma vez eu tava dando aula disso, aí eu falei que o tio não era acento, né? Daí o moleque mais bobo da sala, que sempre tem um, né? Falou, professora, o tio não é acento, o tio é parênteses. E aí deu aquele minuto assim na sala, sabe? Todo mundo fica, pô, a piada foi ruim, mas foi boa, né? Então, só pra vocês lembrarem aí que o tio não é acento, é parênteses, tá bom? Então, piadinha horrorosa, tá? Mas então, essas regras aí, elas só são válidas pro acento agudo e pro acento circunflexo, beleza? Sejam sinceros aí, ó. Vocês têm dificuldade com acentuação? Sim. Sim, muita 100%. Muita 100%? Quem que falou muita 100%? Até hoje eu fico confusa entre vovô e vovó. Vovô usa bengala, vovó usa chapéu. Vamos lá. Ó, então, acento agudo, o nome já diz, é para sons agudos, tá? O acento circunflexo, ele é utilizado para sons mais fechados, mais graves, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, essas regras, elas são válidas para o acento agudo e para o acento circunflexo, tá? Primeira coisa, né? Como a gente está falando de acentuação, esses acentos, acento agudo e acento circunflexo, sempre vão ficar nas sílabas tônicas, que são aquelas que a gente pronuncia com mais força, tá? E aí, gente, para eu saber o que é uma sílaba tônica, eu preciso relembrar aqui o que era uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona, porque isso vai ser importante na hora que a gente falar das regras de acentuação gráfica, tá? Então, ó, nós temos aí, na língua portuguesa, 5 regrinhas importantes, tá? De acentuação gráfica. E a gente tem uma regra bônus, né? Porque estamos tentando falar de uma forma lógica, porque gramática é um pouco lógica, só que ainda é humanas, então tem a parte que vai seguir um padrão, né? Mas sempre tem aquilo que foge, né? Então, além dessas 5 regras de acentuação gráfica, nós temos o chamado acento diferencial da língua portuguesa, tá? Então, eu vou tentar resumir um pouquinho dessas regras aí para vocês, né? E aí depois a gente fala um pouquinho, algumas dicas, né? Para vocês memorizarem, porque realmente é um pouquinho confuso no começo, tá? Mas com os exercícios depois fica mais fácil. Então vamos lá, primeira coisa que vocês têm que saber, na língua portuguesa nós temos os monossílabos átonos, os monossílabos tônicos, as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, tá? Então quando uma palavra tem uma sílaba só, a gente vai chamar de monossílabo, né? Ela vai ser um monossílabo, né? Átono, se for pronunciado com menos força, e um monossílabo tônico, se for pronunciado com mais força, tá? Então, por exemplo, para a gente diferenciar um monossílabo tônico de um átono, às vezes não faz muito sentido, né? Só falando assim, né? Às vezes a gente não consegue perceber qual que é pronunciado com força, qual não é pronunciado com força. Então, uma dica é a seguinte: geralmente o monossílabo tônico ele pode aparecer sozinho como resposta de uma pergunta. Então, por exemplo, você vai à festa? Sim. Então, sim pode aparecer sozinho como resposta de uma pergunta, então provavelmente é um monossílabo tônico, tá? Por que é importante falar isso? Porque muitos alunos acham que, por exemplo, a palavra fé é uma palavra oxítona. Não. A palavra fé é um monossílabo tônico, não é uma oxítona. Por quê? Para ser considerada oxítona,
ou paroxítona, né? Enfim, a gente precisa ter 2 sílabas ou mais, tá? Se uma palavra tem uma sílaba só e essa sílaba é forte, a gente vai dizer que é um monossílabo tônico, tá? Então, ó, primeira regra vai falar sobre a acentuação dos monossílabos tônicos. Segunda regra das oxítonas, terceira das paroxítonas, quarta das proparoxítonas e a quinta é uma regrinha especial que é da acentuação do I e do U que a gente vai falar também, tá? Gente, só para relembrar, caso alguém tenha chegado até aqui sem saber, né? Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Então, a gente sempre olha palavras de trás para frente e conta, né, para ver, tá bom? Mas se tiver uma sílaba só, é monossílabo átono ou tônico, não pode ser oxítona, ok? Tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Sim, professora, a senhora tá gravando? Tá gravando, tá bom? Ah, desculpa. Imagina. Então vamos lá, ó, monossílabos tônicos. Então vamos supor, eu não sei se uma palavra é acentuada ou não, onde que ela leva acento, enfim. Qual que é a lógica que eu tenho que seguir? Eu tenho que observar se essa palavra é um monossílabo tônico, uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona, tá? Então o primeiro passo é isso. E depois que eu encontrei, eu tenho que olhar a terminação dessa palavra. E aí eu tenho que pensar, bom, ela é uma paroxítona que termina com R. Então eu acentuo as paroxítonas que terminam com R. Vou lá, coloco o acento na sílaba tônica sempre, né? Enfim, tá? Então essa lógica que vocês têm que usar. Vocês vão olhar uma palavra e aí vocês vão pensar, olha, essa palavra é uma oxítona, é um monossílabo tônico, é uma proparoxítona e depois vocês vão analisar as terminações, tá bom? Então, olha só, primeira regra dos monossílabos tônicos. O que que a regra diz? Eu vou acentuar os monossílabos tônicos que terminam com A, com E e com O, seguidos ou não de S, né? De plural, tá bom? Ai, como é que eu faço para lembrar disso? Pensa o seguinte, ó, eu só vou acentuar o A, o E e o O, o monossílabo tônico que termina com A, com E e com O. Com I e com U eu não acentuo, tá? Para vocês lembrarem, olha a dica aí. O A, o E e o O são as vogais redondinhas. Como assim as vogais redondinhas? Quando você vai escrever, né, com letra cursiva, o A fica redondinho, não fica? O E fica redondinho, o O fica redondinho. O I, ele não fecha, ele não fica redondinho. O U, ele não fecha, ele não fica redondinho. Então, você só vai acentuar o A, o E e o O, que são as vogais gordinhas, as vogais redondinhas. Tá bom? São as vogais que fecham. Entenderam? Conseguiram pegar aí a regra? Então, primeira regra. Então, pode falar. Por aqui tá tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Então, olha só. Chá e pá são acentuados por quê? Porque são monossílabos tônicos que terminam com A, tá? Pé e ré são acentuados por quê? Porque são monossílabos tônicos que terminam com E. Dó e nó são acentuados porque são monossílabos tônicos que terminam com O, tá bom? Então, essa é a primeira regra aí. Vocês já viram, gente? Agora, posso falar um palavrão aí na sala de aula? Vocês me permitem? O problema é que agora fica gravado tudo, né? É saudade de quando a gente podia falar. Professora, espera só um minutinho que vai dar 22, aí já pode tudo. É verdade, né? Nossa, 1 minuto. Ó, vou esperar 1 minuto que daí já tá liberado. Se alguém estiver assistindo durante o dia, não pode. Vocês já viram a pessoa escrevendo assim, vai tomar no cu, fulano, e a pessoa coloca acento no cu? Pode? Tem acento, gente? Não, termina com U. Não, perfeito, porque termina com U, tá? É o monossílabo tônico, mas termina com U. Então a gente não acentua, né? Nem os monossílabos tônicos que terminam com U e nem os monossílabos tônicos que terminam com I, tá bom? Então, quando a pessoa escreve vai tomar no cu e coloca acento, tá errado.
Se você quiser ser muito elegante, o que você responde? Não se acentuam os monossílabos tônicos que terminam com U, querido. Então, além de você ter sido mal educado, você não sabe as regras, né, de acentuação gráfica, tá bom? Então, só para brincar um pouquinho aí. Então, olha só. Então, a gente tem aí, né, os monossílabos tu, nós, vês, né, par, quis e etc., né, eles não são acentuados, tá? Então, no geral, a gente só acentua os que terminam com A, com E e com O, tá? Vogais redondinhas. Facinho, né? Professora, Diga. e aquele ai não, aí tipo, aí eu fui, fiz tal coisa, não sei o quê, esse negócio, sabe? Porque eu escrevo coisa no Word, aí eu pareço pra acentuar, né? Aí eu fiquei meio em dúvida. Assim. Excelente a sua pergunta. Vamos lá. Aí, primeira coisa, aí é monossílabo? Acho que não. Ai, É dissílabo. Ó, quando eu falo aí, poxa, mas é uma palavra que tem 2 sílabas só, né? Mas é dissílabo, tá? E aí, essa regra, por que é acentuada? É a regra número 5 que a gente vai falar. É a regra do I e do U em hiato, tá bom? Não entra nessa regra aí. Então, vocês estão vendo que é bem lógico, né? Essas regras de acentuação, tá? Vou dar umas dicas aí para vocês decorarem, tá bom? Olha só, gente. Então, outra dica aí, né? A gente também vai acentuar os monossílabos tônicos, além dos que terminam com as vogais gordinhas A, E, O. A gente também vai acentuar os monossílabos tônicos que terminam com os ditongos abertos ei, oi, eu, tá? Aí tá em ordem diferente, mas tanto faz, tá? Então vamos lá, o que é um ditongo fechado, o que é um ditongo aberto? Ah, é verdade, né? Eu já dei uma aula disso para vocês. Lembram que a gente falou de ditongo aberto, ditongo fechado? Falei um pouquinho de ditongo, hiato, lembram? Então, o que são ditongos fechados? Ó, só para comparar, ditongo fechado, né? É aquele que a gente vai pronunciar de forma mais grave. Então, se fosse um ditongo fechado, eu pronunciaria ei, oi, eu. Ei, oi, eu, né? Com mais testosterona, digamos assim, tá? Ditongo aberto, eu vou pronunciar mais aberto. Então, ei, oi, el, tá? Então, ó, ditongo grave, ei, oi, eu. Ditongo aberto, ei, oi, el. Ei, oi, eu, ei, oi, el. Ei, oi, eu, ei, oi, el. Entenderam, né? Então, o que acontece? Os ditongos fechados, eles não são acentuados. A gente não vai colocar acento circunflexo. Então, por exemplo, com ei, dei, né? Ditongo fechado, ei, ó, é grave o som. Oi, ditongo fechado. Boi, não tem acento circunflexo, né? Com eu, meu, a gente também não acentua. Então, os monossílabos tônicos que terminam com ei, oi, eu, mas ditongo fechado, não são acentuados. A gente só vai acentuar ei, oi, eu se for ditongo aberto, ou seja, som de ei, oi, el, tá? Então, como que a gente faz para lembrar? Uma piadinha besta, porque hoje é o dia das piadinhas sem graça, né? Já falei uma aqui na sala de aula, né? Que tio não é acento, é parênteses. Mas, segunda piadinha, só para vocês lembrarem, né? Imagina que uma professora chegou na sala de aula, né? Aquela bagunça da sala, aquela sala cheia antes da pandemia, e aí voou um tênis na cara dela, coitada. E aí ela respondeu, ei, oi eu aqui. Entenderam? Ei, oi, eu aqui, tá? Só para vocês não esquecerem que acentuam-se os monossílabos tônicos, que terminam nas vogais gordinhas A, E, O, e nos ditongos abertos, ei, oi, eu, tá? Então, ó, claro que aí também, né, seguido ou não de S de plural, tá? Se for no plural, colocou S de plural, a regra continua valendo também, tá? Mesma coisa para os monossílabos tônicos que terminam com A, E, O. Então, por exemplo, réis, véu, dói, são acentuados porque
são monossílabos tônicos que terminam nos ditongos abertos. Ei, oi, el, ok? Então, nesse caso aí, são acentuados, tá? A gente também tem alguns casos especiais aí que os alunos costumam errar bastante, tá? Então, isso aqui, eu vejo muito erro disso quando a gente corrige redação, tá? Principalmente isso aqui. Então, o que acontece, né? No caso dos verbos, né, monossilábicos terminados em E, tem-se que a terceira pessoa do plural termina em EEM, né? Forma verbal que antes era acentuada, agora não leva acento, né? Então, por exemplo, ele vê. Antigamente, você escrevia eles veem com acento circunflexo, né? Agora, com a nova reforma ortográfica, não tem. Então, se eu tô falando de uma pessoa só que viu, ele vê, né? Mais de uma pessoa, eles veem, as pessoas veem, né? O verbo ver com 2 Es sem acento nenhum, tá bom? Ele crê, né? Uma pessoa só. Eles creem em Deus, né? Ou, sei lá, em outra divindade, ou enfim. A gente tem aí 2 vogais, né? Iguais, elas não recebem acento, tá? Ele lê, eles leem, também não tem mais acento, tá? Então, prestem atenção, porque esses verbos ver, crer e ler, eles mudam se estiver no singular ou no plural, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Podemos continuar? Professora, peraí, então o V não leva mais acento? No plural, não, só no singular. Ó, a gente só vai ter o acento circunflexo no singular. No plural, não. Eles veem, né? Eles creem, eles leem, não tem mais acento. Sabe o que não tem mais acento também, gente? Voo, sabe a palavra? O voo da gaivota, não tem mais acento. É feio pra caramba, né? Mas não tem mais. Enjoo também não tem mais acento. Você vai escrever enjoo com 2 Os sem acento. É feio, não é? Eu acho feio, mas tá correto. Então, assim, lição pra vida. O feio, às vezes, é o correto, né? O bonito, às vezes, é o que tá incorreto. Então, reflitam, meninas, sobre isso. Que aula de gramática e conselhos sentimentais também, durante a aula, tá bom? Então, voo e enjoo também não tem mais acento nenhum. Fica 2 Os juntos, fica feio, mas é assim que é agora, tá bom? Tranquilo, gente? Certinho? Podemos continuar aí? Sim. Sim? Então, vamos lá. Outra coisa aí que vocês erram bastante, ó. Então, tomem cuidado também com esses verbinhos aí, né? Ele tem, no singular, eu vou utilizar, né, o verbo tem normal, tá? Eles têm, no plural, eu vou colocar o acento circunflexo, tá? Então, ó, minha prima tem um carro, né? Sem acento circunflexo. Meus tios têm um carro. Eu tenho que colocar o acento circunflexo, porque é o verbo ter conjugado, né, no plural, na terceira pessoa do plural, tá bom? Então, quando tiver no plural, o verbo ter, ele também tem acento circunflexo, tá? Isso confunde um pouco, né? Mas é questão de treino, tá? Agora, se eu tiver o verbo vir, ó, eu venho, tu vens, ele vem, o verbo vir, né? Ela ou ele vem, tá? Sem acento. Mas se eu estiver colocando o verbo vir, né, conjugado aí no plural, tem acento, tá bom? Então, essa regrinha aqui é importante. Então, ó, ela vê, eles veem, do verbo ver. Ela crê, eles creem, do verbo crer. Ela lê, eles leem, do verbo ler. Ela tem, eles têm, com acento circunflexo, do verbo ter. Ela vem, né? E eles vêm, do verbo vir. Então, ó, cuidado para não confundir. O verbo ver, que no plural fica com 2 Es, sem acento circunflexo, tá? Não confundam com o verbo vir, chegar, né? Que no plural só tem o E e tem circunflexo, tá bom? Tranquilo até aqui? Isso aqui eu vejo muito erro disso, gente. Vocês escrevem redação, vocês não colocam acento circunflexo no verbo ter, quando é plural. Tô mentindo? E vocês confundem esses tem, vem, não é?
Tô falando alguma mentira aí, a maioria? Então, cuidado com isso, tá? Que tudo isso aí tira ponto de vocês, tá bom? Podemos... Professora, Pode falar. mas que nem no plural, quando tá assim, eles têm, fica fácil, porque o sujeito tá bem explícito, vamos dizer assim. Agora, quando você tá escrevendo assim e tá falando de alguma coisa, tipo, assim, As os países, você falou, instituições... tipo, você falou lá no começo, aí depois você vai falar que eles têm, tipo, só que só fala o tem, assim, sem o eles, mesmo que não precisa estar com um sujeito colado, né? Tipo, se a oração inteira estiver no plural, você tem que colocar com acento. Perfeito, exatamente, tá? Eu coloquei o exemplo de eles e elas porque são os pronomes, né? Mas se eu colocasse um sujeito, né? Qualquer sujeito aí no plural que tem algo, eu tenho que colocar. E aí eu preciso realmente criar esse hábito, tá? O Enem, gente, redação do Enem da FUVEST tira ponto de tudo isso, tá? Isso aqui que a gente tá falando é regra culta da língua portuguesa, tá bom? Podemos aí continuar? Tranquilo? Pessoal que não manja de acentuação, tá ficando um pouco mais claro aí? Vamos lá, vocês vão ver que não é tão difícil assim não, depois vocês pegam o jeito, tá? Vamos para a segunda regra, regra das oxítonas. Oxítonas, né? Então são aquelas palavras que têm 2 sílabas ou mais, né? Porque se ela tiver uma sílaba só, né? E essa sílaba for forte, né? Ela vai ser um monossílabo tônico, tá? Então, uma oxítona é uma palavra que tem 2 sílabas ou mais e a sílaba tônica vai ser a última sílaba, tá bom? Então, por exemplo, ó, oxítonas, né? Acentuam-se todas as oxítonas que terminam em A, E, O e em seguidas ou não de S. Gente, fica mais fácil, olha só, eu tenho que lembrar dos monossílabos tônicos, que eles terminam, são acentuados, os que terminam em A, E, O, vogais redondinhas, e ditongos abertos, E, I, O e eu aqui, né? Então, A, E, O, E, O e eu, né? Fácil. E aqueles casinhos mais chatinhos, tá? Oxítona é fácil também, se a gente parar para pensar. Por quê? Porque eu vou acentuar as oxítonas. Eu que sou velha, já tenho 30 anos, vou fazer 31 agora esse mês. Eu lembro disso, por quê? É só lembrar desses truques, né? Então, eu vou acentuar as oxítonas também que terminam com A e O. Ó as vogais redondinhas, gordinhas de novo aí, né? Não vou acentuar as oxítonas que terminam com I nem com U, só as que terminam com A, com E e com O, tá? E eu acentuo também o EM, né? EM ou ENS. Então, por exemplo, refém é acentuado porque é uma oxítona que termina em, tá? E no plural também, né? Mas aí no plural vai ficar ENS, né? Então, parabéns, por exemplo, é acentuado, tá? Então, ó, cajá é acentuado por quê? Cajá, ó, é uma oxítona. Sílaba tônica é a última, termina com A. É uma oxítona terminada com A, né? Até, ó, não é um monossílabo tônico. Ah, mas a palavra é pequena. Tem gente que olha a palavra pequena e já acha que é um monossílabo tônico. É uma oxítona. Então, ó, até tem 2 sílabas, né? A sílaba tônica é a última, né? Por isso é uma oxítona, termina com E, por isso é acentuada. Giló, né? Oxítona, última letra aí é o O, né? Então é acentuada, tá? Caju, gente, é acentuada? Caju? Não, Por que não? porque termina em um. Porque é uma oxítona que termina em U, né? Caqui é acentuada? Caqui. Não, também não. Não, porque termina em I, tá bom? Professora, Pode falar. você falou parabéns, que é tipo, que tem NS, que é o plural, mas não existe o singular dessa palavra, né? Não existe. É uma das palavras na língua portuguesa que não tem no singular. Não dá pra Mas falar daí, assim, quando você vai falar, tipo, um exemplo, você vai falar pra sua amiga, dá o meu parabéns ou os meus parabéns? Tipo, falar meu parabéns com esse antes no singular tá errado ou não? O ideal é que você concorde no plural, né? É a mesma coisa do óculos, né? A gente é um erro que é muito aceito. Ah, o meu óculos quebrou. Mas um óculos é um lado da lente só.
Você teria que dizer meus óculos, né? Para norma culta. Eu acho isso uma coisa, assim, desnecessária. Você fala meu óculos, todo mundo entendeu, né? Mas tem que concordar, tá? Então, realmente, parabéns é uma palavra que só existe no plural. Não dá para você falar, olha, seu trabalho ficou bom, né? Eu ia te dar 10, mas você errou essa questão, não vou te dar os parabéns, ó, né? Vou te dar o parabéns, né? Não, né? Então, parabéns sempre no plural e aí o que acompanha no plural também, tá bom? Férias também, né? Férias é no plural, né? Minhas férias, né? A gente não fala, a gente até pode falar minha férias, né? Mas tem que concordar ali as palavras que acompanham também, tá bom? Podemos prosseguir? Tranquilo, gente? Oxítona. Então, oxítona é a mesma coisa, quase, né? As vogais redondinhas e o E, M e ENS, né? Se for no plural. Tranquilo? Certo? Vamos lá. Vamos para a regra que é um pouco mais chata. Agora começou a complicar, que é a regra das paroxítonas, tá? O que acontece? Ó, eu vou acentuar todas as paroxítonas que terminam em L, R, N, X, O, PS, AN, ON, I, U, E, de tom oral. Meu Deus, como que eu vou fazer para lembrar disso tudo? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai acentuar aí, né? As que terminam com ON, com com X, com U, com R, com I, com N, com AN, com L, com AN. Ai, o AN é AN aqui, tá, gente? O corretor que mudou, tá? Não é acento circunflexo. É A e o tio, tá? Com AN, com ditongo e com PS, tá? Então, olha só, uma dica. Criem uma... Ó, aqui ele também mudou. Ai, que raiva do corretor. Aqui não é OS, é PS, tá bom? Então, ó, vocês vão gravar essa frase aqui para vocês memorizarem as terminações. Um Churinanlã de tongo PS, tá? Depois eu arrumo aqui, não é OS, é PS, tá bom? Então, para vocês lembrarem que a gente acentua as oxítonas que terminam com ON, com com X, com U, com R, com I, com N, com AN, com L, com AN, com ditongo e com PS. Laranja, que eu tinha dado exemplo no começo da aula, é oxítona, é paroxítona ou é proparoxítona? Ou é monossílabo tônico? Laranja, gente. Paroxítona. Paroxítona. Paroxítona, né? Ela termina com o quê? Com qual letra aí? Qual vogal? Com A. É acentuada? Não. Não. Por quê? Porque ela termina com A. Eu só vou acentuar a paroxítona que termina com AN, com A e tio, tá? Então, por exemplo, a palavra órfã é acentuada, né? Então, tá vendo? Órfã, né? É uma paroxítona, né? A sílaba tônica é o OR e ela termina com AN. Então, ela vai ser acentuada. Laranja, não, porque é uma paroxítona que termina com A, tá? Bicicleta, paroxítona que termina com A, né? Não é acentuada também, tá bom? Vamos lá, ó. Pode falar. Professora, calma aí. Que palavra termina com X? Com X, que é acentuada? Tórax. Ônix. Látex. Tórax. E com PS? Eu preciso de exemplo, gente. Ó, aí é que tá, essa pegadinha maravilhosa. Com PS. Então fala aí, professora. Bíceps. Ah, mas bíceps não é proparoxítona? Não. Por que não? Lembra lá da minha aula? Toda sílaba precisa ter uma vogal. Então, eu não posso dividir a sílaba bíceps, porque não tem vogal nenhuma. Então, eu vou dividir bíceps. É uma palavra de sílaba. Então, ela é uma paroxítona, que termina com PS. Então, bíceps, tríceps, fórceps, são poucas palavras, né, da língua portuguesa que terminam com PS, mas elas são acentuadas, as paroxítonas que terminam com PS. E por que elas são paroxítonas? Bíceps, tríceps, fórceps,
Porque eu não posso separar e deixar só o PS na última sílaba, porque a gramática não permite uma sílaba só com consoantes. Precisa ter uma vogal. Entendeu? Entendi, professora, valeu. Entendeu? Então vamos lá, ó. Isso aqui é muito lógico, gente. A regra é chatinha, mas se você lembrar dessas coisas, né? Dessas frasezinhas, ei, ó, eu, vogal redondinha, um churi não lande tom PS, fica mais fácil, tá? Então, olha só, eu vou acentuar que acaba com L, afável, incrível, útil, né? São acentuadas porque são paroxítonas que terminam com L. Com R, caráter, éter, mártir, dólar, é acentuado, né? Hífen, próton, então, ó, uma dica, né? Ó, hífen e próton, a gente acentua na língua portuguesa as palavras que terminam com N. Hífen, próton, pólen, eu só consigo lembrar dessas três, estava tentando lembrar de outra. Ah, nêutron, né? Não tem próton, nêutron, elétron, né? Então, são pouquíssimas palavras da língua portuguesa que terminam com N, vocês já repararam? Então, ó, hífen, próton, elétron, nêutron, acho que tem abdômen. mais... Oi? Abdômen. Abdômen, né? Glúten. São pouquíssimas, perfeito. São pouquíssimas palavras, assim, da língua portuguesa. Acho que eu não consigo mais lembrar de nenhuma, tá? Então, se for uma paroxítona que termina com N, a gente acentua, tá? Hífen, próton, né? Elas são acentuadas, né? Menos quando elas estiverem no plural, tá bom? Com X, ó, látex, tórax, né? São acentuadas também, tá? Aqui eu peguei da internet para ficar mais fácil, né? Porque se eu escrevesse ia ficar muito estranho o PowerPoint. E eles colocaram os, né? Mas, na verdade, né? Eu acho que foi um errinho aí de digitação também. Porque é o PS aqui, tá, gente? Vou arrumar lá depois para vocês. Então, ó, fórceps, bíceps, né? Tem duas sílabas só, fórceps, né? E bíceps, né? Então, são paroxítonas que terminam com PS, tá? Imã e órfã, né? Então, imã, a gente geralmente escreve sem, né? Mas imã é uma palavra acentuada, porque é uma paroxítona que termina com A e til, né? Sótão, benção, né? Então, ó, lembra que eu falei? O til, ele não é considerado um acento, né? O acento sempre vai ficar na sílaba tônica, ó. Sótão, né? Eu tenho 2 acentos, né? Porque o til não é acento. Acentos entre aspas, né? Mas o acento de verdade, ó, fica na sílaba tônica sempre, tá? Então, sótão, benção, aí são acentuadas porque são paroxítonas que terminam com ão, tá bom? Tranquilo, gente? Ó, com né? Shuri não lande tom PS, né? Para vocês lembrarem. Fórum, álbum, né? Então, eu vou acentuar as que terminam com fórum, álbum, né? Com elétron, próton, né? A gente estava falando das palavras aí, ó, que terminam com N, né? Com I, eu também acentuo, muita gente esquece, né? Eu acentuo também, gente, as paroxítonas que terminam com I. Táxi, júri, né? Júri, na maioria das vezes, as pessoas não colocam acento, né? Eu vejo muito a palavra júri sem acento, mas ela é acentuada porque é uma paroxítona que termina com I, tá? Com ei, né? Pônei, jockey, né? E com ditongos, tá? E aí pode ser acentuada no plural ou no singular, né? Que ditongo? Ditongo crescente ou decrescente. Lembra lá da nossa aula de ditongo? Crescente, decrescente, né? Então, seguidos ou não de S. Então, ó, história, série, água e mágoa são acentuadas, né? Porque são ditongos que terminam com... são paroxítonas, desculpa, que terminam com ditongos, tá bom? Então, para relembrar aí, acentua as paroxítonas que terminam com x, u, r, i, n, ão, l, an, ditongo e ps.
ou um Shurinão Landtong Pass, tá? Facinho de decorar, né, gente? Difícil? Acho que dá, né? Vocês são jovens ainda, conseguem decorar isso? Isso aqui, gente, ajuda não só para a FUVEST, tá? Isso aqui ajuda também em concurso público. Nossa, concurso público, eles adoram colocar essas regrinhas, assim, de, sabe, a de passado, a de crase, ter no plural. Nossa, eles adoram colocar essas coisas, assim, em concurso, tá bom? Então, paroxítona também tenho que olhar a terminação na hora de acentuar, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Certo? Posso continuar? Sim. Sim? Então vamos lá. Vamos Pode. Oi? Pode. Posso? Então tá bom. Ó, regra 4. Fácil. Regra das proparoxítonas. Até que enfim, meu Deus, uma regra fácil, né? Acentuam-se todas as proparoxítonas. Ó que regra belezinha. Você pode sair do cursinho aqui sem saber nada, esquecer tudo que a gente falou. Mas isso aqui você não pode esquecer, que todas as proparoxítonas são acentuadas. É a regra mais fácil das 4, tá? Então, olha só. Árvore, exército. Fala em outra palavra aí, proparoxítona. Proparoxítona? Proparoxítona, perfeito. Fala outra, proparoxítona. Paroxítona. Fala outra, proparoxítona. Oxítona. Não pensei em nada, não. Qual? Não conseguem pensar? Ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona, as três são acentuadas, porque as três palavras são proparoxítonas e acentuam-se todas as proparoxítonas, tá bom? Professora. Tranquilo? Oi, pode falar. Mas eu vi que eu lembro de ver umas palavras que eu não lembro de ser acentuada, tipo, acho que habitat. Então, ó, vamos lá. Ou acho que déficit. Acho que déficit é proparoxítona, mas eu não lembro de ver acento. Ó, vamos lá. Déficit. Vou até pegar no dicionário aqui. Ó, peraí. Vamos lá. Procura aí, dicionário Priberan. Déficit. Tem o déficit e tem o superávit, né? Ó, déficit. Acentuada. Déficit só pode ser proparoxítona, né? Déficit, né? E eu não lembro agora, gente, o déficit. Qual que é a origem? Vou até é palavra latina. Acabei de ver aqui. Existe um sinônimo para déficit. Eu não sabia disso. É déficit, sabia? Que dá para escrever déficit. Olha que feio, gente. Por isso que eu gosto de procurar o dicionário. No dicionário. Além de déficit, você pode escrever déficit. Feio, não é? Vocês não acham? Déficit. Tá certo. Oi? Ó, eu acho feio, né? E habitar... O habitar é sem acento, tá? Só que olha só, habitar. Onde que tá a sílaba tônica? Na última, né? Então, déficit. Onde está a sílaba tônica? Ó, déficit. Primeira. Na penúltima. Na antepenúltima, né? Primeira, né? Ou antepenúltima. Então, déficit é oxítona, proparoxítona. O que ela é? Déficit. Proparoxítona, né? Tem acento? Procurou aí no dicionário? Tem, não tem? Tem acento. Agora, habitar. Sim. Habitar. Cadê o oxítona, proparoxítona? O que ela é? Mas é habitar ou habitar? Habitar. Não, existe o verbo habitar, de morar, mas quando eu quiser, por exemplo, falar que um animal está no seu habitat. H-A-B-I-T-A-T. Nossa, eu sou muito lesada. B-I-T-A-T. Eu chamei a vida toda habitat. Isso, habitat. Né?
habitat, no seu habitat natural. Cadê a sílaba tônica? Qual que é? A última, a penúltima ou a antepenúltima? Essa lógica que vocês têm que usar, ó. Professora, esse temudo aí pode falar que sei lá, fizeram um propósito pra marcar a sílaba tônica ou não, velho? Tipo, nada a ver. Não, provavelmente, ó, é porque é de origem latina a palavra, tá? E aí a gente acabou mantendo em algumas expressões, tá? Professora, agora, com essa palavra eu fiquei confuso, porque eu acho, não sei se varia ou só, eu fico confuso, porque eu já ouvi pessoas falarem habitat, ao invés de habitar. Então, eu também já ouvi as duas. Vou até pesquisar aqui, ó. E o déficit... desculpa. Pode falar, o déficit. O déficit, eu joguei no Volpe e ele me retornou sem acento. No Volpe tá sem acento? Sim, mas tem uma tag aqui, substantivo masculino, 2N e LAT, e uma tag escrito estrangeira. Será que é por isso? Pode ser. Tem o déficit, porque o Volpe é o mais conservador, né, de todos os dicionários. Esse dicionário Priberan é um dicionário bom, geralmente eu vou no Priberan, mais até do que no Volpe. Então, assim, provavelmente é uma palavra de origem estrangeira, e aí o Volpe ele demora um pouquinho mais para aceitar, né? Mas pela lógica da acentuação, ó, você vê que a lógica ela se aplica, porque o déficit, né, no Priberan, ele é aceito com acento, né, porque é uma proparoxítona. Agora, habitar, ó, não tem acento. Por quê? Porque é uma oxítona que termina com T, tá? Então, déficit tem, né, pela lógica, habitar não. Então, o que acontece? Provavelmente o Priberan já aceitou essa palavra como uma palavra de língua portuguesa. O que alguns linguistas falam, né? Quando uma palavra de outro idioma vem para a língua portuguesa, o ideal é que você tente adaptar essa palavra para a língua portuguesa. Então, o Volpe provavelmente ainda considera essa palavra uma palavra estrangeira. Mas caso ela seja incorporada aí ao Volpe, né, provavelmente ela vai aparecer com acento, porque segue ela. Vamos imaginar assim, uma palavra, gente, é igual um turista, né? Um turista ou alguém que vem para... Um turista não, uma pessoa que vem para morar no país. Ela tem que seguir as regras do país, não é? A palavra é a mesma coisa. Então, a gente tem que tentar adaptar ao máximo essa palavra para a língua, tá bom? E habitar não tem, porque é uma oxítona, que termina com T, ok? Tranquilo, gente? Tudo certo? Podemos continuar? Tranquilo. Obrigado, professora. Tranquilo? Agora vamos lá. Por que essas palavras são acentuadas? Vamos pela lógica. Ó, elas são monossílabos tônicos, são oxítonas, são paroxítonas, são proparoxítonas. O que elas são? Oxítonas. Oxítonas. Ah, tá bom. E a gente aceitua as oxítonas que terminam com o quê? Era pra ser A, E e O, né? A, E, O. Poxa, professora, você mentiu. Você falou que a gente acentua as oxítonas que terminam com A, com E e com O. Falou até que cu não tem acento, porque, né? Não, falou dos monossílabos tônicos, né? Que também é A, E, O, que é vogal redondinha, né? É porque é de tom, professor, então? Porque aí temos uma outra regra, que é a quinta regra. Então, olha só. Açaí e Itaú, já teve aluno que falou assim, não, porque Itaú é marca e acho que açaí também é marca, sei lá o que é. Então, aí, quando for nome próprio, a regra não vale, né? Na realidade, a gente até abre uma exceção, né? Porque vocês sabem que o brasileiro é criativo, inventa cada nome aí, bota uns acentos doidos. Então, assim, para nome próprio, gente, né? A gente tem que tentar manter. Então, ó, Eloá é acentuado porque é uma oxítona que termina em A, né? Mas tem Eloá que não é acentuada também e tá tudo certo, né? Só que não é porque são marcas ou enfim, mas porque a gente entra na quinta regra.
Então, ó, pela regra da oxítona, essas palavras não seriam acentuadas, porque uma é uma oxítona que termina em I, a outra é uma oxítona que termina em U, tá? Só que aí a gente vai para a quinta regra, que é o seguinte: essa quinta regra, né, ela não tem a ver com o fato de ser oxítona, paroxítona, enfim. O que a gente vai dizer? A gente vai acentuar o I e o U quando eles forem a segunda vogal de um hiato e quando eles estiverem sozinhos ou seguidos de S em uma sílaba tônica e depois não tiver NH. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Ó, parece mais complicado, mas é fácil, tá? É só para compensar a regra da proparoxítona, que era muito fácil. Então, qual é a regra? I e U, se forem a segunda vogal de um hiato, ó, então açaí tem um hiato, né? Separou aí, é a segunda vogal I. Se ele estiver sozinho ou acompanhado no máximo de S na sílaba tônica, e se depois não tiver NH, eu vou acentuar esse I e esse U. E é por isso que açaí e Itaú são palavras que são acentuadas, tá? Vamos lá, ó. Então, só para resumir aí, né, o que eu falei, né? Então, a gente vai acentuar, né, quando o segundo elemento do hiato for I ou U, né? Quando a sílaba tônica, né, estiver nessas vogais, né, do I e do U, né? Quando essas vogais estiverem sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S, e se essas vogais não forem seguidas de NH, tá? Então, temos a regrinha do hiato, que é um pouco mais chata, mas é importante também, tá? Então, vamos lá, ó. Exemplos, Professor, né? Pode falar. teve alguém, acho que perguntou o que é hiato. Hiato é quando a gente separa um encontro vocálico. Então, por exemplo, ó, a pessoa faltou na minha aula, hein, de ditongo, tritongo e hiato, estou percebendo. Mas vamos lá, ó. Açaí, né? Eu tenho um encontro vocálico, tenho duas vogais juntas. Itaú, tem um encontro vocálico, né? Duas vogais juntas, né? O que é o hiato? Ó, quando eu faço a separação, né, de sílabas, essas vogais vão ficar em sílabas separadas. Isso é um hiato, é a separação das vogais. Elas não ficam na mesma sílaba, tá bom? Perfeito? Podemos continuar aí? Tranquilinho? Então, olha só, vários exemplos aí de palavras, né, que são acentuadas por conta dessa regra do hiato. Atrair, baú, egoísmo, graúdo, juízes, Luísa, né? Luísa, se fosse pelas regras de acentuação, teria que ser e de ortografia, né? Teria que ser aí com S e com acento no I, né? As Luísas que são com S sem acento no I estão gramaticalmente erradas, né? Digamos assim. Ruína, recaída, etc. Tá bom? Então, é miúdo, né? Miúdo. Por que é acentuado? Ó, a regra do hiato, né? Miúdo. Temos o U na segunda sílaba, né? Tá na sílaba tônica. Egoísmo. Egoísmo tem acento, ó. Egoísmo. Eu vou ter o hiato aí do O e do I. Ah, mas ele tá com S. Egoísmo. Até o S pode, tá? Se eu tiver no máximo um S junto com o U ou o I, pode, na sílaba tônica, tá? Outras letras não pode, tá bom? Então, é uma regra um pouco chatinha, mas é uma regra importante, tá? Então, exemplos aí, ó, só para vocês visualizarem. Saúva, ou U aí, é a segunda vogal do hiato, tá sozinha na sílaba tônica, é acentuada. Cuíca, né, é a segunda vogal do hiato, tá sozinha na sílaba tônica. Ruído, né? Eu caí semana passada, ó, eu caí. Tem que ter acento, né? Porque é a sílaba tônica. Ele cai toda hora, aí não tem acento. Mas eu caí, tem acento, né? Saúde, egoísta, ó, tem que separar a sílaba, tem que ver que a segunda é
né? É o I ou U na sílaba tônica, tem o hiato, né? Então, aí, por conta disso, essas palavras são acentuadas, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Entenderam a regra do hiato? Certinho? Sim. Sim? Então, vamos lá, ó. Essas duas palavras são maravilhosas, tá? Já vou terminar aqui para explicar essa regra. Então, essas palavras, nossa, elas caem bastante também em concurso público, ó. Juiz e juíza. Juiz não tem acento, juíza tem. Por quê? Quando eu separo juiz, é muito comum a pessoa achar que tem acento, né? Mas, ó, juiz tem o hiato, não tem? Tem. O I tá na sílaba tônica. Tá. Só que só pode ser acentuada se o I ou o U estiverem sozinhos ou acompanhados do S. Z não é S, então juiz não tem acento. Agora, juíza, ó, é gramática isso aqui, mas é muito lógico. É a regra é clara. Ó, juíza, separei a sílaba, juíza. Eu vou ter aí o I como segunda vogal de um hiato, tá sozinho na sílaba tônica, ficou sozinho, ganhou o acento aí para não ficar... Pensa assim, ele ganhou o acento para não ficar sozinho, né? Na sílaba tônica, coitado, né? Então, ele ganhou um acento aí para ter uma companhia, tá bom? Tranquilo, gente? Entenderam aí? Certinho? É muito lógico, vocês não acham que é muito lógico? Essas regras de acentuação? Ficou na dúvida? Oi? Pode falar. Nossa, eu acho que como prático. Isso, eu acho prático, né? Professor, o único problema, na verdade, é a questão de, assim, escrever e falar não ser sempre a mesma coisa, ter essas, tipo, letras com, várias letras com o mesmo som, né, com o mesmo fonema que a gente estava falando antes. É isso que, na verdade, confunde muito. Isso aí confunde bastante. Ortografia, né? Quando você é uma pessoa visual, se você criar o hábito de ler, essas coisas você não erra mais, tá bom? Só para finalizar aí, gente, ó, rapidinho, né? O que mudou? Algumas palavras aí que não tem mais acento, né? De acordo com a nova ortografia, os ditongos terminados em ei e oi não são mais acentuados, tá bom? Então, ó, perceba o aspecto referente à condição de antes, né? E a que atualmente vigora. Então, antes da nova ortografia, essas palavras tinham acento. Coreia, plebeia, ideia, odisseia, jiboia, asteroide, paranoia, heróico. Agora essas palavras não têm mais acento. Coreia, plateia, ideia, odisseia, jiboia, asteroide, paranoia, heróico. Joia não tem mais acento. Estreia não tem mais acento. Todos, professor. Oi? Acentou todas ainda, eu acho. Não, pode tirar o acento. Ah, mas e se eu colocar o acento nessas palavras aí? Perco ponto em redação? Perde, tá? Não tem mais acento. Tem que criar o hábito de tirar. É ruim, né? Você aprende uma coisa na escola para desaprender. Não tem mais acento, tá? Outras coisas aí, rapidinho, só pra gente finalizar, né? Não serão mais aceitos o I e o U tônicos quando, depois de ditongo, formarem hiato. Puta merda, então agora eu tenho que saber o hiato e o... então, ó. Sauípe, né? Bocaiúva, feiura, né? Boiúna também não tem mais acento. Feiura tinha acento, não tem mais, tá? Porque quando o U e o I tônicos vierem depois de um ditongo, eles não têm mais acento. Então, ó, feiura. Ah, mas tem um hiato aí, tem, mas é um hiato que veio depois de um ditongo. Então, nesses casos, não tem mais acento, tá bom? Né? O mesmo acontece com I e com U, né? Não antecedidos de ditongo. Juíza, ruído, graúna, saúde, saúva, tá? Vamos lá, rapidinho, ó, só para finalizar aí, gente, roubei 5 minutinhos de vocês, sei que vocês estão cansados, né? Antigamente, talvez vocês tenham aprendido aí na escola que para de preposição não tinha acento, para de verbo, para de falar bosta, né? Sei lá, tinha acento, né? Pela de preposição não tinha acento e pela do verbo pelar tinha, né? Polo, pelo, né? Pelo com acento, o pelo do gato tinha acento e eu vou pelo caminho não tinha acento, né?
Pera tinha acento, né? Pera da fruta, e pera de preposição, né? Do português arcaico não tinha. Agora facilitou, gente. Nada disso mais tem acento, tá bom? Essas palavras não têm mais acento, tá? O que ainda manteve? Só para finalizar. O pôde e o pode ainda tá válido, tá? Ainda existe essa diferença. E o por do verbo e o por de preposição. Então, quando a gente fala aí de... Isso aí é o que a gente chama de acento diferencial, né? Para diferenciar a classe gramatical. Se é um verbo, né? Em que tempo está conjugado, ou diferenciar um verbo de uma preposição, enfim. Por isso que a gente chama esses acentos de acentos, né, diferenciais, né? É a sexta regra, de certa forma, tá? Essas aí ainda estão válidas, tá bom? Então, ó, ele pode fazer isso sempre, né? Não tem acento. Ele não pôde fazer o trabalho semana passada, tem acento circunflexo, tá? O pôr do sol tem acento circunflexo. Ele vai por aquele caminho, não tem acento. Isso aqui não mudou, continua valendo, tá bom? Tranquilo, gente? Ó, vou pedir pro pessoal que aguentou firme até agora, né? Vou agradecer aí. Podem sair, quem não tiver dúvida, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí,